Irmãos, é uma alegria poder estar aqui com vocês essa noite, meus irmãos de agradecemos a direção da casa pelo convite que nos foi feito, né, de estarmos aqui trabalhando esse tema em homenagem à Revista Espírita. Nós estamos, né, com o coração repleto de alegria e que essa noite todas essas bênçãos que nós vamos receber através do conhecimento possa espargir sobre todos nós. Nós aqui, nessa casa abençoada, humilde, representando o movimento espírita de Canoas. É uma grande alegria. Feliz daquele que se encontra nesse momento, tendo a oportunidade de receber os ensinamentos da doutrina dos espíritos. Tá? A alegria é muito grande. E tenho certeza que os meus irmãos, acompanhando o trabalho dessa noite, vão sair um pouquinho mais esclarecidos sobre essa doutrina tão bonita, que é a doutrina espírita. Nós vamos dar início ao nosso trabalho, como foi colocado pelo nosso irmão Maurício. Nós estamos na Semana Espírita de Canoas, estamos homenageando a Revista Espírita, do ano de 1863, e vamos trabalhar a obra que está aqui para nós. Tu colocaste na primeira parte? Tá. Então, é uma homenagem à Revista Espírita de 1863, a obra analisada pela Revista Espírita, Destino do Homem nos Dois Mundos, que tem como autor, né, Hippolyte Renaud, pesquisando lá, né, se pronuncia assim, formação do autor, oficial de artilharia francês, socialista, utópico e jornalista. A obra foi amplamente lida não só na França, mas no exterior, que foi a nossa fonte de pesquisa pelo Wikipédia em relação ao autor. Nós trouxemos o Destino no Homem dos Dois Mundos lá da Revista Espírita de 1863. Nós não temos a pretensão de abordar toda aquela temática envolvida na página da revista, tá? Naquele processo natural que era para a época. Nós vamos falar da doutrina espírita e nós vamos verificando com o desenrolar do nosso trabalho. Então, né, como o Maurício falou, esse Hippolyte não é Allan Kardec, né, é outro, né? Que para nós aqui, a grosso modo, Hipólito, né? Passamos adiante. Daí então a Revista Espírita, né, que tinha como título também Jornal de Estudos Psicológicos. Tá? Muito profundo, né? O trabalho feito, como foi colocado pelo Maurício, dentro da Revista Espírita, por várias edições. Publicada sob a direção de Allan Kardec, a apreciação crítica na Revista Espírita de 1963 sobre a obra Destino do Homem nos Dois Mundos teve como objetivo de responder e esclarecer seus leitores, colocando o ponto de vista da doutrina sobre a obra em questão. Então, não é que a obra ali não tivesse mérito, mas o ponto de vista da doutrina em relação a essa obra, que teve as suas polêmicas, né? Como tudo no mundo tem as suas polêmicas. Sempre com educação e respeito, foi exposta a diferença do ponto de vista entre ambos, complementando, inclusive, os pontos divergentes. Era um período de efervescência. Grandes nomes se destacavam na literatura. Para trazer para o nosso dia a dia hoje, vamos pegar um livro muito popular, né, que tem assim, grande aceitação pelo público, feito por um autor, por um homem. Né? E vamos ali colocar a doutrina dos espíritos analisando a obra. E foi o que aconteceu, né, na Revista Espírita neste ano de 1863. Tá? Então, foi feita uma análise.
Pode passar, por favor. Então, no início do artigo, né, da Revista Espírita, e nós vamos colocar o início e o término, e depois nós vamos falar, né, sobre a nossa doutrina, sobre a sua base. Então, coloca ali que a prece não é prece de oração, tá? Até porque não está escrito assim. De 27 de julho de 1862, fez apreciação crítica da obra acima indicada. Ela se prende de maneira muito direta à doutrina espírita, de modo que nós, leitores, nos agradecerão por reproduzi-la. Nós mesmos poderíamos ter feito a análise da obra, mas preferimos de uma pessoa desinteressada na questão. Limitar-nos a fazê-la seguir de algumas considerações. E segue o texto do artigo publicado sobre o livro em questão. Tá? Daí nós vamos entender, né, que a doutrina espírita se colocou, teve um posicionamento sobre a obra, não desmerecendo, né, mas dando a sua opinião, colocando ali, complementando, auxiliando, né, porque eram senhores muito educados, estudados e tinham a oportunidade de colocar ali as suas ideias naquele período tão importante. Nós temos lá na finalização desse artigo, tá? Porque quem quiser, como o Maurício falou, entra lá na FEB, Federação Espírita Brasileira, coloca a Revista Espírita de 1863, que vai abrir todo o artigo. E daí vocês vão ver aquela conversa, né, entre o relator, entre a colocação do autor, vai ver toda aquela análise feita, né, o posicionamento da doutrina dos espíritos em relação à obra em questão. Tá? E fala, na finalização, né, do artigo, eis, pois, um debate travado seriamente num jornal sem anedotas vulgares e tolas sobre a questão da pluralidade das existências, uma das bases fundamentais da doutrina espírita. Por homem cujo valor intelectual não poderia ser contestado, o que prova não ser ela tão absurda quanto alguns apraz dizer. Se quiser aprofundar mesmo as ideias emitidas no artigo do Sr. Pomperry, nele encontrarão os da doutrina espírita sobre esse ponto. Nada falta para as complementar, a não ser as relações entre os mundos visíveis e invisíveis, de que não se cogita. Tão somente pela força do raciocínio e da intuição, esses senhores, aos quais poderiam juntar-se muitos outros, tais como Charles Fourier e Louis Jordan, chegaram ao ponto culminante do espiritismo sem ter passado pela fieira intermediária. A única diferença entre ele e nós é que encontraram as coisas por si mesmo, ao passo que nós foi revelada pelos espíritos, aí estando, aos olhos de certa gente, o maior erro. É aquela controvérsia, né, em relação ao conhecimento que a doutrina espírita trazia, descortinava para toda a sociedade através da obra básica Livro dos Espíritos e a sequência das suas obras complementares, que nós chamamos de Pentateuco Espírita. Então, havia, sim, né, essas questões desses homens inteligentes, de boa fé, estudiosos, né? Inclusive, o autor era matemático, né? Era militar, como nós colocamos ali, pessoas instruídas, que criaram uma obra pincelando, né, as possibilidades da vida espiritual. Né? Muitas coisas com fundamento que ali são aprovadas, são até complementadas dentro do artigo, né? Fazendo com que a doutrina espírita viesse fazer a colocação correta sobre os tópicos que a obra trazia. Então, a doutrina espírita, né, muito avançada para o seu tempo, traz, como é até hoje, traz ali toda
um desenrolar, um olhar, né, especial sobre aquele assunto, complementando, ajudando o autor, e que, como bons cavalheiros que eram, acordaram com todo o trabalho realizado. É aquela questão, né? Eu concordo com isso, eu discordo daquilo, e assim nós somos, né? O meu ponto de vista é esse, o teu ponto de vista é aquele. Cada um dentro do seu grau de evolução, cada um de nós sabe, né? Tem a sua inteligência, tem a sua progressão. Não podemos esperar que todos nós tenham a mesma elevação, evolução. Nós estamos aqui encarnando e nós vamos evoluindo com o passar das nossas encarnações. E era negado ali a questão, né, da reencarnação. Por isso que vinham os questionamentos ao decorrer do artigo. Tá? Vou deixar vocês curiosos, que vocês vão correndo lá para a febre, vão abrir o artigo e vão ler inteirinho. Tá? É de difícil compreensão em algumas nuances. Ora se mistura ali, né, a questão do autor, que colocou ali no artigo, mais o senhor Popperry, né, que é mencionado ali, e que se coloca perante a obra, né, e a sua conclusão. Bom, o que interessa para nós espíritas? Estamos homenageando a Revista Espírita. Mas o que interessa para nós espíritas da atualidade? As obras básicas. O Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos. E é por isso que nós vamos agora trazer, tá, essa colocação. Porque ali nós vamos verificar, né, que havia um questionamento sobre a vida futura, havia um questionamento sobre a memória do espírito, de nós ficarmos com a nossa memória espiritual gravada. Nós, espíritas, sabemos que nós vamos desencarnar e todo o aprendizado que nós temos na vida material é acumulativo. Nós não vamos perder a nossa memória espiritual. E era colocada pelos pensadores da época de uma maneira diferente e com dificuldade de aceitação, né? E a doutrina dos espíritos ia ali colocando todas as nuances e complementando, né, as dificuldades que o autor ou os autores da época tinham. O que importa para nós do Livro dos Espíritos, dentro da pluralidade das existências, que é o que eles estavam trabalhando no artigo da Revista Espírita. Era essa a questão, de uma maneira diferenciada. Era uma das questões que ali tinham outros pontinhos, né? E é claro que o autor não será, de forma alguma, né, desrespeitado ou desvalorizado. Não, jamais. Ele contribuiu, como muitos contribuíram, né? Mas a doutrina espírita, ela não vem de um homem ou de conjunto de homens. Ela vem da espiritualidade através do espírito da verdade. Essa era a diferença, né? Um autor está escrevendo e vir todo esse conteúdo lá do mundo espiritual de uma maneira muito especial para todos nós. Tá? Porque a doutrina espírita, ela foi codificada por Allan Kardec, mas não foi ele o seu criador, como todos nós já sabemos. Então, ali dentro, eu pensei alguns tópicos, porque o assunto do Livro dos Espíritos é muito extenso. Eu pensei alguns tópicos, algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, porque acho de fundamental importância a gente entender, né, toda essa nuance que é trazida para nós pela espiritualidade benfeitora, que todos nós estamos aqui, cada dia é para aprender um pouquinho dessa doutrina maravilhosa, que rasga o véu da nossa ignorância e que faz com que nós, espíritos em evolução, consigamos evoluir através do conhecimento. Aí nós vamos ampliando, né, o nosso conhecimento, vamos nos reformulando e vamos nos transformando. É a verdadeira lapidação moral que nós chamamos, né? Bom, ali nós temos nos tópicos a reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos, transmigrações progressivas,
E lá no finzinho as ideias natas, que nós vamos trabalhar essa noite. Tá? É claro, como eu falei, lá no Livro dos Espíritos tem outros tópicos que não são assim muito relativo ao artigo da Revista Espírita que nós estamos trabalhando. Muito mais fácil para nós trabalharmos o Livro dos Espíritos que estarmos questionando ou debatendo, né, aquele artigo onde os especialistas ali estavam dentro das suas contradições. Bom, vamos lá. Para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Todo mundo está escutando bem, direitinho aí? Estão entendendo perfeitamente? Então, tá bom. Porque às vezes a voz não alcança bem até o fundo, né? Então, a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar-se? Daí, nós temos a resposta bem curtinha para essa pergunta. Sofrendo a prova de uma nova existência, que era negada pelo autor do livro. Tá? Então, assim, ó, sofrendo a prova de uma nova existência. E até hoje, há muitos entre nós, né? Não vamos falar espíritas, né? Mas irmãos de jornada que ainda têm dificuldade de aceitar a questão da reencarnação, da oportunidade através de uma nova existência. Ainda nós ficamos questionando, mas eu vou reencarnar de novo? Eu vou voltar a sofrer de novo? Eu não quero. Né? Então ainda tem, na atualidade, no tempo que vivemos, ainda essas colocações, o que nós podemos esperar, né, para aquela época? Bom, daí a pergunta ela tem divisões ali, né, de outras subperguntas, e tem a A. Como realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. Afirmando, temos que passar pelo corpo para podermos, né, concretizar a nossa depuração. Tá? Daí na B, a alma passa então por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário, pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Tá? Então, a doutrina esclarecendo a todos nós sobre essa questão. Tá? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Tá? Frisando lá no artigo, o autor tinha suas dúvidas. Tá? A 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Não teria justiça divina se não tivesses a oportunidade da reencarnação. Tá? Na pergunta 168, é limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso, desde que se ache limpo de todas as impurezas. Não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Isso aí nós sabemos que é progressivo e vai dependendo do esforço da evolução de cada um de nós. Muitos ficamos aí, né, um tanto que estacionários, não seguimos adiante, não fizemos força, né, apegados aos nossos vícios materiais, apegado à nossa moralidade, que ainda é bem questionável, não temos aquele esforço, muitas vezes por não compreender.
Mas nós temos lá dentro de nós, gravada a lei de Deus no nosso íntimo. E isso nos impulsiona ao progresso. Chega a hora que nós sabemos que nós temos que ir adiante. Se não pelo amor, iremos pela dor. Tá? Então é isso que a doutrina nos traz. Que nós vamos precisar. E chegará um ponto que a nossa evolução será tão grande, mas tão grande, que não haverá necessidade de passarmos pela vida corporal. Mas isso aí, ó, eu nem mensuro isso, eu nem sonho isso ainda. Tamanho eu sei da minha deficiência, né? Porque cada vez que a gente é puxado as orelhas, a gente se observa quanto a gente ainda tem que mudar. Mas é uma questão de esforço pessoal. E cada um de nós devemos lutar pela nossa melhoria. Lutar pela essa evolução. Ninguém quer ficar padecendo, né? Então vamos para a próxima. Né? Nós falamos ali da reencarnação. Tá? Então ali nós pincelamos que era um debate que estava acontecendo lá no artigo da revista. E que, claro, ali nas entrelinhas estava escrito. E que nós, com o Livro dos Espíritos, vamos poder responder e falar com uma propriedade maior, não é verdade? Então sempre a nossa obra básica. Daí nós temos a justiça da reencarnação. Será que a reencarnação é injusta? Não, né? Então, na 171, em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te disses a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Ali toda, né, o esclarecimento sobre a justiça divina, sobre a necessidade que o nosso Pai amoroso nos coloca nessa circunstância de, como filhos ainda na evolução, crianças na evolução. Ainda nós estamos numa fase infantil em termos de espírito, tá? Não estamos falando de corpo físico. Mas assim, nós somos ainda um tanto que crianças no processo evolutivo. E a gente percebe, né? Em certas circunstâncias, aí tem adultos que é muito mais infantil que uma criança. Né? Então já exemplifica bem. Né? Se nós formos ver, e já tem crianças, há espíritos que retornaram bem mais maduros que um adulto. Né? Então tá bem explicadinho aí. Todos somos filhos de Deus, todos temos uma oportunidade. Ele não vai nos deixar à deriva nunca. E ele vai nos colocar, né, à disposição a oportunidade da gente reparar as nossas faltas, se arrependendo, né? E voltando numa nova vida para cumprir com as nossas provas, com as nossas expiações, que a gente não deu conta. Porque impossível uma única vida, como era questionada pelos sábios, enfim, da época, a gente resolver a nossa situação evolutiva como espírito. Impossível. Por isso a necessidade de reencarnar. E por isso sempre aquela pegação, vamos dizer assim, no pé da doutrina espírita sobre a questão da reencarnação. E nós não somos os únicos que somos reencarnacionistas, na verdade. A reencarnação é milenar, né? Mas tem sempre aqueles que vão questionar, né? Por uma questão de desconhecimento. Daí nós temos a encarnação nos diferentes mundos. E mais uma vez o Livro dos Espíritos, na pergunta 172, traz a seguinte pergunta e resposta. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra? Não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição.
Vejam, nós estamos no planeta Terra, que é considerado um planeta de prova e expiação, passando pelo momento de transição planetária, que tem suas nuances aí bem percebidas, né? Então, nós somos espíritos imperfeitos e nós estamos nesse planeta lindo. Imagina se nós fossemos espíritos perfeitos, né? Aqui nessa terra linda, maravilhosa, nesse planeta estupendo de belezas, porque a gente se atém aqui ao nosso dia a dia, na vida social, mas quando a gente se afasta um pouco da cidade grande e que vai ter um contato mais com a natureza, a gente fica boquiaberto, porque ali nós vemos a presença do nosso Criador dentro da natureza. E nós aqui, nesse planeta, somos considerados espíritos que estão hospitalizados, como se estivéssemos num presídio, uma escola dura, difícil, tamanha a nossa imperfeição. E com toda essa beleza, imagina como é nos mundos superiores. Nós nem conseguimos mensurar. Eu tento, às vezes, mensurar, impossível, né? Impossível mensurar como é o espírito que evoluiu, né, paulatinamente, chegar a esse patamar de evolução tão grande para habitar um mundo de espíritos perfeitos, né? Então, colocando ali na 173, a cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro, ou pode ter muitos no mesmo globo? Perguntou e a resposta é a seguinte: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar por um mundo superior. Ou seja, retorna novamente para a Terra. Encarna, desencarna e sempre na Terra, né? Quando não tem o retrocesso, né? Que não é o mérito aqui da exposição da noite, não vamos comentar, né? Digamos assim, nós estamos falando já na transição. Quem leu Transição Planetária de Divaldo Pereira Franco sabe mais ou menos o que eu estou falando, né? É um pouco mais profundo e seria tema para outro trabalho nosso. Tá? Então, assim, ó, quer continuar na Terra? Ou quer ascender para um mundo melhor? Aonde as dificuldades são, obviamente, menores. Porque lá nós vamos viver, né, uma vida diferente, onde o bem é mais predominante. Aqui entre nós está difícil a coisa ainda, mas nós sabemos que está mudando, né? Temos esperança e convicção dessa mudança. Daí na letra A, referente à mesma pergunta 173, podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida. É possível que jamais tenhais vivido alures e na Terra. Tá? Algures, desculpa. Então, assim, ó, queridos irmãos, tá? Nós, para quem leu Exilados de Capela, entende a circunstância de nós estarmos aqui na Terra. A nossa origem de espírito aqui na Terra. Sabemos, né, que viemos de outros mundos antes da criação da Terra. E aqui estamos na Terra e da Terra iremos para outro mundo melhor. Essa é a nossa situação evolutiva. Agora, o tempo vai depender única e exclusivamente da nossa força de vontade de transformação. Né? Daí pesa um pouco, né? Daí que a coisa pesa um pouco. Porque a nossa força de vontade, muitas vezes, fica muito pequenininha, né? Porque, como fala o Evangelho, a nossa fé é igual a um grão de mostarda, ou seja, mínima. Um grãozinho de areia, já a mostarda eu acho muito grande. Né? Um grãozinho de areia a nossa fé ainda é. O próprio Mestre nos alertou. Daí nós temos as transmigrações progressivas, que vai esclarecer esta questão, na pergunta 189. Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Lembra que nós falamos há pouco? Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ela mal tem de consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só, pouco a pouco, se desenvolve. Pouco a pouco se desenvolve.
E é assim que nós vamos, né, aos trancos e barrancos evoluindo. Essa dificuldade nossa, né, de ainda querer permanecer na infância espiritual é quase que uma teimosia. Então a gente tinha que ter esse olhar mais profundo. Se nós temos a lei de Deus dentro da nossa consciência, se nós sabemos que devemos seguir a lei, não devemos quebrá-la. O autor da obra em questão também concordava, porque não era só discordância não, viu? Entre a doutrina e o autor da obra. Tinha seus pontos positivos e tinha seus pontos negativos. Como tudo na vida, havia as concordâncias, porque era um homem de estudo, tá? Como muitos outros na época que também questionavam a doutrina dos espíritos. E uma das questões que eles se ajustavam era a questão sobre Deus e a bondade de Deus. Deus é boníssimo e não vai fazer com seus filhos nenhuma injustiça, mas vai educá-los. E para que ele eduque, ele precisa aplicar o cumprimento da sua lei. Então, nós sofremos as consequências dos nossos atos pela quebra da lei divina. É simples. Está acontecendo isso comigo. Eu, como espírito imperfeito que sou, muitas vezes me questiono, né? Mas por que isso comigo? Mas depois eu começo com a minha inteligência, meu conhecimento, a refletir sobre o assunto, eu chego à conclusão. A única culpada da situação é minha, a culpa é minha, não tem mais ninguém culpado. Eu, a Vera que está culpada porque quebrou a lei ali, muitas vezes não percebendo, não avaliando a circunstância, né? Nós até fizemos aqui na nossa harmonização com a irmã Lani, que eu tenho muito carinho e respeito pela minha irmã Lani, que já estudamos e trabalhamos juntas, né? A gente estava analisando ali dentro. Muitas doenças que nós temos é pela falta de respeito, de comprometimento com o nosso corpo físico, pelos nossos vícios, que a gente ainda insiste em manter. Daí depois vem o resultado disso. É a lei de Deus que a gente quebra e depois as consequências chegam. Não é verdade? Mas faltando aqui sobre as transmigrações progressivas, a 190, qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência, então, apenas desabrocha. A alma se ensaia para o viver. Todos nós aqui presentes já passamos por essa circunstância, porque fomos criados simples e ignorantes. Né? Simples, espírito simples, sem nenhum conhecimento ali, né? Quando o nosso Criador nos fez, todos nós ali fomos criados nessa situação de simplicidade, de infantilidade, de instintos. Nós vimos aí dentro da própria ciência que nos traz o conhecimento, como o ser humano evoluiu, como o homem evoluiu. Pega ali a ciência, pega todo o conhecimento que a ciência tem e a gente vai vendo, né? Os nossos ancestrais, da evolução nossa, até o patamar que nós chegamos hoje. Em questão física, imagina em questão espiritual. Não é verdade? Mas a ciência, ela não tem ainda a capacidade para compreender e aplicar as nuances da vida espiritual. Nós não evoluímos o suficientemente para isso. Não temos como entender e a ciência ainda não coloca, embora tenha muitos progressos dentro da ciência, né? Ela não coloca ainda para nós certas circunstâncias. E aqui o Livro dos Espíritos nos traz com toda a propriedade que nós começamos ali no comecinho, né, na nossa simplicidade, desabrochando aos poucos, ensaiando-se para a vida. E vamos nessa jornada longa de crescimento, de evolução. E como é bom isso, né? Vocês façam um comparativo nessa vida, nessa encarnação, o que era 2 décadas atrás. 3 décadas atrás. A questão da informática. Olha o salto que a humanidade deu com o conhecimento adquirido. Alguém de vocês aqui não tem celular? A maioria de nós teve, quando muito, não temos 2, 3, às vezes, né? Então, assim, ó, estamos aí com grau
de espíritos que vêm como missão, né, com espíritos missionários trazendo conhecimento, fazendo a humanidade evoluir. E não fui eu que criei o celular, tenho certeza que vocês também não, né? Alguém muito inteligente, um missionário, um cientista, enfim, fez essa descoberta, trouxe do mundo espiritual, aplicou aqui para nós. E daqui a pouco nós veremos, daqui a algumas décadas, né, outras transformações imensuráveis, que vai vir por terra tudo que nós conhecemos hoje. Né? Cada vez está mais, ninguém quer ficar desconectado. Todo mundo quer se conectar, todo mundo quer interagir, todo mundo quer falar. Quem é que conseguia fazer uma ligação para o Japão? Não podia, porque o dinheiro não dava, né? Não podia ter telefone. É isso que nós temos que entender, né? Que nós já estamos bem desabrochados e vamos continuar cada vez mais. Nós temos aqui as ideias inatas, 218, do Livro dos Espíritos. Encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Guarda vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias nata. Nós temos a nossa memória espiritual. E esse é um dos pontos dos artigos em questão, né, que foi analisado ali na Revista Espírita de 1863. A questão da memória, né, que era negada a memória espiritual. Não estou falando da memória material. Estamos falando da memória espiritual. Então, tinha quem negasse essa memória, apesar do conhecimento. E a doutrina dos espíritos traz com toda a propriedade que nós temos uma vaga lembrança, né? Uns déjà vu, de vez em quando, em relação às nossas vidas passadas. E muitos de nós gostaríamos muito de ter lembranças das nossas vidas passadas. Tem gente até que procura especialista, né, para saber o que foi na vida passada. Né? Imagina, se Deus já não nos permite que a gente tenha uma lucidez completa das vidas passadas, é para o nosso próprio bem. Porque se nós soubéssemos, né, das vidas passadas e dos acontecimentos realizados, nós poderíamos fracassar nessa vida atual. Porque nós nos perceberíamos muito mais atrasados do que nós já somos hoje. Tá? Ou, claro, cada um de nós aqui tem seu grau de evolução, nós não estamos a desmerecer, né? Mas eu já ouvi pessoas dizendo, eu gostaria tanto, a gente sabe que é por desconhecimento, gostaria tanto de saber se eu já fui uma rainha. Lá no Egito, por exemplo, se eu era uma rainha, se eu mandava, né, se eu comandava uma nação, ou se eu era um rei lá na época das cruzadas, enfim, se eu era um general, porque a gente nunca quer saber de coisas inferiores, não é verdade? O nosso orgulho já vai para essa questão aí de saber das vidas passadas, se a gente já teve um alto posto, se a gente já dominou, né, uma nação, se a gente foi alguém muito importante. E para que nós sabemos? Faz parte do nosso passado espiritual. Não tem necessidade de corrermos atrás disso. Nós temos que nos concentrar na nossa vida presente e dizer quem eu sou, o que eu faço, qual é a minha situação. Se analisar agora, o que passou, passou. Tem ditado que diz, né? Águas paradas não movem moinho. Então, o que tinha que acontecer na minha vida passada já aconteceu. A minha evolução, né, já se fez em determinado século. Agora eu estou aqui, eu enfrentei toda uma burocracia lá na espiritualidade para poder estar aqui de novo encarnada. Porque eu tive que passar pelo Ministério da Encarnação, porque eu tive que ganhar uma oportunidade. Foi feito, sim, a coisa não é de supetão, viu? A coisa é bem organizada, bem elaborada, e a gente recebe todo um preparo. Eu sou da área da família, então eu falo muito isso. A gente recebe todo um preparo para encarnar naquela família ali.
daquela família difícil, com aqueles irmãos difíceis muitas vezes, né? Aqueles parentes assim que não são tão queridos, e muitas vezes até nosso desafeto, mas dentro da lei de Deus, a oportunidade de reencarnar e reparar as faltas. Então, a gente tem que analisar o nosso presente. Nós temos que verificar o que nós podemos fazer para a nossa melhoria. Estar atento e ter um olhar. Por exemplo, eu vou dizer para vocês, eu já passei dos 50. Tá? E não adianta ficar me preocupando com as coisas que aconteceu comigo aos 40, aos 30, aos 20. Passou. Passou. Aqueles erros que eu cometi, eu tenho que usar como exemplo para não errar mais. Né? Não ficar remoendo. Porque eu não sei vocês, mas a minha família sempre foi muito de remoer as coisas. Ficar ali, remoendo, sofrendo. Né? Criando aquele processo de culpa, de dor, de sofrimento. Não há necessidade disso. Nós temos que nos libertar. Erramos. Vamos seguir em frente. Vamos recomeçar. Né? E vamos à luta. Nós paramos ali na letra A. Obrigado, que o pessoal está me ajudando, né? Outra coisa, né? Nós paramos na letra A, né? Na letra B, grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são, muitas vezes, as posições do espírito nas duas que, no intervalo de uma a outra, pode ele ter progredido. Olha, então aí, ó, aquele consolo, estamos progredindo, tudo é progresso, tudo é evolução, até mesmo aquelas situações que nós costumamos achar que não são positivas, e que a gente diz, bah, mas eu só passei trabalho, eu só sofri, né? Progrediu. É uma questão de visão, é uma questão de olhar a circunstância. E é isso que a doutrina dos espíritos faz, e o livro dos espíritos com grande propriedade, abrindo os nossos olhos para essas oportunidades. Nós estamos nos transformando. Todas as modificações físicas, né, são importantes. Todas as etapas da vida são importantes. E feliz daquele que percorre todas elas, da infância à velhice. Porque teve um tempo de aperfeiçoamento, de crescimento, mas compete a nós usar esse tempo. E pasme, meus irmãos, muito de nós, até ali naqueles momentinhos que antecede o nosso desencarne, e às vezes nesse momento, a gente aprende e muito. Então, nós estamos sempre progredindo. É que nós não temos esse olhar positivo. Mas nós temos que colocar em nossa mente que nós estamos em constante progresso. Tá? E se não progredimos mais, é porque nós não temos vontade o suficiente por assim fazer. Né? Estamos presos aos nossos vícios ainda. Quando nós falamos vícios, não estou falando só aqueles assim que a gente já conhece. Né? É aqueles de ordem morais bem preocupante. Né? A gente é um pouquinho glutona, né? Come mais, mas já não é aquela pessoa maledicente, absurdamente, né? Porque a maledicência é um vício terrível, que provoca muito desconforto para aquele que tem e para aquele que recebe a maledicência. E nós vivemos agora um tempo de interagir muito dentro das redes sociais e haja maledicência. Isso aí é um ponto negativo que nós temos que rever, né? Porque nós estamos prejudicando o corpo físico quando nós somos um pouquinho glutões, com certeza, dependendo do que nos alimentamos. Mas estamos nos prejudicando e nos comprometendo muito mais quando somos maledicentes. Né? A doutrina espírita nos traz com propriedade tudo isso. Aí, nós vamos dar uma parada e deixar a foto dele aí. Tá? Que esse aí é o homenageado da Semana Espírita de Canoas, o nosso codificador. Né? Nós não temos a pretensão de falar do codificador, trazer toda aquela parte histórica aqui, né? Colocar como é que foi todo o processo de codificação dele. Não é esse nosso objetivo. Mas foi pelas mãos desse homem nobre, desse estudioso, desse cientista,
que nós temos a possibilidade de ter esse Pentateuco Espírita em nossas mãos. O nosso querido Livro dos Espíritos, que ali segura, acho, o projetor. Tem tudo que é função, né? Então é assim, queridos irmãos. Ele nos trouxe, ele está sendo homenageado nesse mês, né? No mês Kardec, que nós costumamos dizer aí, porque nós usamos o seu pseudônimo, né? Não costumamos usar o seu nome de batismo, porque a gente o conhece assim, e não temos a intenção de ficar aqui, né? Ele foi um missionário escolhido para codificar a nossa obra, tá? E, é claro, em reconhecimento, nós fizemos essa homenagem sempre a ele. Mas, se não fosse o nosso codificador, Allan Kardec, com certeza seria outro. A espiritualidade ia trazer, sim, a doutrina não está personificada nele. A doutrina está personificada nos espíritos, na ordem de espíritos que ajudaram na elaboração. O espírito de verdade que nós costumamos falar, né? Que trouxe todo esse conhecimento e ele, como um cientista, um homem de moral elevadíssima, compilou e trouxe para nós. Nós, comemorando esse mês, né, nós estamos tendo a oportunidade de refletir sobre todo o passo a passo que esse homem enfrentou. Vocês pensam que foi fácil para ele? Olha os desafios que ele teve. Nós não temos condições de mensurar. Os enfrentamentos de pessoas com alto grau de conhecimento, como aqueles citados ali na introdução, né? E ele sempre com equilíbrio, com paz, com sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho, né? Com sua equipe de colaboradores, com a sua esposa, que era seu braço direito, enfim, com toda uma estrutura, nos oportunizou, né, termos esse Pentateuco Espírita, essas 5 obras que nós falamos que são do Pentateuco, para ter como o Livro dos Espíritos, que é a base da nossa doutrina, da onde houve desmembramento das outras obras. Tá? Então, para a nossa reflexão, fica na noite de hoje, tá? É a questão da reencarnação. Eu acredito, eu creio no mundo espiritual, eu vou voltar para esse mundo, ele de fato existe? Como tudo isso se processa? Nós temos, irmãos, condições de estudar a doutrina dos Espíritos. E é esse o convite que todas as casas da União Municipal Espírita de Canoas fazem a todos os frequentadores da casa, dentro das suas possibilidades de cada casa, cada um tem a sua situação. Nós convidamos, estude a doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos não são livros que possam ser lidos, né? Abri, comecei e vou até o fim. Não que isso seja proibido, mas é indicado em grupo de estudo que nós venhamos a nos reunir e filosofar a doutrina dos Espíritos, aprender todas essas nuances. Eu sou coordenadora de grupo de estudo na minha casa. Tá? Eu gosto muito de ficar no CIED, que é o grupo introdutório da doutrina dos novatos, vamos dizer assim, né? Eu já estou lá há 8 anos consecutivos. Porque eu sempre acho que eu tenho que aprender mais e eu gosto tanto daquele começo, de ver as pessoas chegando, a gente recebendo, a gente passando conhecimento, depois a gente vendo essas mesmas pessoas indo para outros grupos, evoluindo. Daqui a pouco passa um ano, eu já estou há mais de 20 anos na doutrina, eu acho. Daí eu já estou tanto que perdida. Mas daí depois a gente vai vendo essas pessoas evoluindo, modificando seus pensamentos, crescendo, né? E trazendo para nós muito conhecimento, porque todos nós aqui temos condição de repartir o conhecimento. Porque nós temos dons e habilidades diferenciadas. Eu, dentro da minha profissão, dentro do meu conhecimento como aluna da doutrina espírita que sou permanentemente, né?
E vocês, queridos irmãos, que com certeza, muitas vezes eu sento lá e penso que eu vou surpreender com alguma coisa. E sou surpreendida. Porque as pessoas já estão mais preparadas, elas chegam, eu vi essa diferença ao passar dos anos, do começo, quando a gente fazia as aulas básicas, né? E hoje, como já funciona, as pessoas vêm com o tema de casa, vêm com as pautas, já sabe, já estudo, já pego lá a revista do Espírita, muito obrigado, né? Lá da 1863, já pego toda aquela coletânea que o Maurício falou ali e já vem com aquilo ali na ponta da língua. E a gente tem que se preparar bastante, né? E assim, isso é muito positivo. Isso que significa que nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, nós estamos ascendendo como espírito. E a coisa vai cada vez mais. E daí, quando eu tenho a oportunidade, porque eu já disse para vocês, eu trabalho na área da família, né? Então, que eu tenho a oportunidade lá na minha casa de estar junto com os pais, as famílias, porque a nossa evangelização é para as crianças e jovens e os pais, né? E a gente junta, né, as crianças ali em determinados encontros, os pais também, e faz a temática um tanto igualitária, claro, dentro da compreensão de cada um. A gente percebe que as crianças dão um banho em nós, muitas vezes. Vêm assim, ó, tão preparadas, tão atrevidas, e aquilo é espontâneo delas, viu? Nunca elas foram lá pesquisar, né? Elas já vêm, são almas que têm esse conhecimento. E como é que nós vamos ensinar para nossas crianças, nossos jovens, se a gente está vazio de conhecimento? Se a gente não entende? Como é que nós vamos passar para eles se a gente não procurou esse conhecimento? Eu bato sempre nessa tecla lá na minha casa, dentro do movimento espírita, aonde eu trabalho, né? Que ainda estou com a responsabilidade da área da família. Então, eu sempre bato, pessoal, corram atrás, vejam as informações, não percam tempo, se instruam. Se você já criou seu filho, mas daqui a pouco tem o seu neto, tem o sobrinho, tem alguém. É isso aí, ó. É assim que a coisa anda e a gente evolui. Então, irmãos, que fique para a nossa meditação, que nós somos capazes, nós somos espírito em evolução e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo vai se partir sobre todos nós e que o nosso coração vai palpitar cada vez mais. O conhecimento está para todos nós e todos nós estamos à disposição do conhecimento. Muita paz, muita luz no coração de todos vocês. Muito obrigada.